Vira para essa pessoa que está do seu lado e pergunta a ela assim, e aí, vai sair do meio ou não vai? Ih! Vamos ou não vamos? Irmão. Olha, irmão, vou te falar uma coisa, hein? Eu nunca... Como é que eu posso explicar isso? Eu acho que Deus nunca falou comigo tanto uma coisa tão insistentemente. Com todo mundo que eu converso, Deus está falando, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Está virando já... A gente está um falando para o outro aqui, está virando moda agora. Alguém fala alguma coisa, a gente, sai do meio, hein, sai do meio, hein, né? E olha, irmão, sinceramente, Júnior, eu não imaginava que a Bíblia falava tanto sobre isso. Eu não imaginava que o meio era um lugar tão perigoso, cara. Rapaz, hoje conversando com o Serginho aqui, lá em casa, rapaz, e Deus deu ali para nós uma revelação, rapaz, sobre Timóteo. Cara, tu sabia que Timóteo estava no meio? Eu também não. Mas eu não vou explicar agora não. Depois você lê lá e estuda. Depois você procura saber em que momento da vida de Timóteo ele estava no meio também. Mas teve uma atitude que ele tomou que tirou ele do meio. Caramba, sério mesmo, eu não estou exagerando, não estou forçando não. É verdade. Incrível, incrível. Deus tem falado com a gente, meus irmãos. Olha, essa é a segunda semana só. Parece que eu já estou há mais de um mês já nesse tema, sabe? De tanto que Deus tem falado comigo. E eu estou recebendo aqui algumas fotos. Inclusive, antes que eu me esqueça, eu já quero fazer uma proposta para vocês. Quem quiser, tá, irmão? Não é nada que eu estou forçando, obrigando vocês a nada, não. Mas quem quiser, foi espontâneo, mas eu gostei da ideia. Algumas pessoas estão me mandando foto com a hashtag saindo do meio. Muito legal. Gente que não estava... Sabe aquele livro? Sabe aquele livro assim que... Vou olhar para cima aqui. Sabe aquele livro assim que a pessoa está alguns anos, já 3 anos já para ler? Aí tem gente me mandando foto aí, pastor, estou lendo esse livro, saindo do meio. Tem gente reformando a casa. Me mandando foto assim, segurando a espátula com massa na mão, assim, na parede, ei, pastor, saindo do meio. Tem gente tomando decisões importantes, decisões na família, sabe? Tem gente tomando decisões que estavam para tomar um tempão. Tem gente começando a orar, não estava orando. Então, assim, muitas coisas. Aí o pessoal começou a me mandar foto. Aí, pastor, hashtag saindo do meio. Então, irmão, se você tem aquela área da sua vida que está no meio, todo mundo tem uma área que está no meio. Todo mundo aqui eu acho que tem. Uma área ou outra, algumas você já concluiu, outras está no meio, né? Eu já recebi a notícia aí que essa semana vai um irmão lá em casa. Lembra que eu falei do muro aqui? Já vai um irmão lá em casa lá para desenrolar o muro lá, para eu sair do meio com aquele muro lá. Ela passou no meio aqui agora. A Júlia passou no meio, hein? Cuidado com o meio, hein? Então, irmãos, eu estou saindo do meio também. Eu estou pegando as áreas da minha vida que estava no meio e estou indo. Amém, irmão? Vamos sair do meio, em nome de Jesus. Então, se você quiser, se você sentir vontade, me manda uma foto lá assim, hashtag saindo do meio, pastor. Estou tomando aquela decisão. Sabe aquele macarrão que eu ia fazer para o senhor? Estou há 3 anos já falando. Tira a foto assim do macarrão, fala, pastor, pode vir, saindo do meio. Entendeu? Aí eu chego lá. Glória a Deus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o meio. Cuidado com o meio. Porque todo mundo é bom em começar coisas. Mas poucos conseguem concluir os projetos, os sonhos. Poucos conseguem concluir aquilo que começa. Sabe por quê? Porque eles não entendem, querido, que existe uma mentalidade em nós. Eu não acredito que tudo seja culpa do diabo, não, tá, irmãos? A gente coloca muita culpa no diabo, né? Tudo é o diabo, tudo é o diabo. E hoje eu estava conversando com a minha mãe e vou falar isso aqui, né? Não sei se ela está escutando ou não, mas eu falei com ela assim, falei, mãe, muito do que eu luto hoje, eu reconheço que não é o diabo.
Sou eu. Mas foi por causa de vocês. E eu não estou colocando a culpa nos outros, não, porque a responsabilidade é minha. O que eu faço da minha vida é minha responsabilidade. Não sou vítima, não. Mas eu falei com eles, eu infelizmente, muitas coisas eu aprendi com a cultura em casa, né? Então, muitas coisas que eu vi meu pai e minha mãe começando e não terminando, começando uma obra não terminando, começando uma reforma não terminando. De repente você tem aquela casa lá, a sua casa. Tem 10 anos já. Irmão, vamos ser sinceros aqui agora? Vamos ser sinceros com a gente? Tem muita coisa que não é falta de dinheiro, não. É falta de vontade. É falta de mudança na mentalidade. Você sabe, deixa eu te contar meu testemunho um pouquinho. Você sabe que quando eu comprei a minha casa, a casa já estava pronta, né? Uma casa muito antiga. Então precisava de reforma. E aí tinha coisas que eu já entrei e fiz. Quebrei algumas coisas lá e reformei e tal, e fiz alguns cômodos. Mas teve 2 cômodos que eu deixei para lá. Aliás, 3 cômodos, vamos botar 3. Um era um quarto. Eu dormia na sala, não tinha sala, eu dormia na sala, e tinha um quarto. Mas o quarto estava muito ruim. E eu, muito acomodado, tranquei o quarto lá e deixei para lá. O Douglas conheceu o quarto do terror lá, né? Quarto terror, irmão, coisa horrível, coisa horrível. Do lado de fora desse quarto tinha um lugar onde ficava guardado ferramentas do antigo dono. Irmãos, pior que o quarto era esse lugar. Tinha rato, barata, coisas velhas, coisas mofadas, terrível. Ficava trancado lá. E eu comprei a casa era minha, irmão. E a terceiro, último lugar, era uma área que tinha do lado de fora de casa. Uma área horrível, irmão. O negócio parecia um mausoléu. Tinha até nem vou falar o que era, mas um buraco assim na parede, nesse formato assim, ó. Você imagina o que era, né? Irmãos, e beleza, eu entrei para casa, comecei a reforma. Fiz o que era necessário e deixei aquilo para lá. Irmãos, olha, 5 anos. Se eu não me engano, mais de 10 anos se passaram dentro daquela casa. E o quarto do terror estava lá. Irmão, você sabia que eu nem... Irmãos, passou mais de 5 anos, eu nem tinha entrado ainda naquele lugar ao lado ali que estava trancado. Já era meu, eu nem ia entrar lá. No dia que eu entrei lá para limpar, eu falei, gente, tem coisa aqui que eu nunca tinha visto, a casa é minha, eu nem tinha entrado aqui ainda. Mas pouco a pouco o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e a última coisa que eu completei, esse quarto do terror virou meu quarto, agora é o quarto do amor. Aleluia. Glória a Deus. Eita, aleluia. Fala glória a Deus aí, mulher. Esse lugar, que era um lugar amaldiçoado lá, parecia uma coisa que Satanás habitava ali. Porque casa de crente, minha avó fala o seguinte, Deus não gosta de sujeira. Minha avó fala isso comigo, né? Aquele lugar ali se tornou um closet. Olha só, irmão. Coisa, né? Anos e anos se passaram. A última, eu precisei vir para amanhã, acho que foi na manhã de consagração, a Suelen veio, pregou, me deu uns 3 tapas na cara. Eu cheguei em casa no outro dia, peguei a marreta, igual um Thor, quebrei aquela coisa tudo lá de fora, mandei foto para ela, falei, Suelen, quebrei tudo, pronto. Irmãos, às vezes tem áreas da nossa vida que a gente fica enrolando. Ah, é falta de dinheiro. Às vezes é, mas numa grande maioria não é. Às vezes uma tintazinha de 20 reais já resolveria bastante coisa, mas a gente não sai do meio. A gente gasta 30 reais com pizza, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, e não sai do meio. Mas Deus quer tirar a gente do meio, irmão. Fala com esse irmão que está do seu lado, Deus quer te tirar do meio. Vamos lá, irmão, Deus quer te tirar do meio. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o diabo odeia conclusão. Deus é um Deus de conclusão, mas o diabo odeia que você conclua as coisas. Porque quando você conclui, você fica bem, a sua autoestima fica maior, não é verdade? Você glorifica a Deus. Agora, quando você abandona todos os seus projetos pelo caminho, irmão, você não glorifica a Deus. Mas sabe de uma coisa? Você sabe por que o diabo ele tem trabalhado tanto na sua vida? Escuta o que eu vou te falar agora. Eu já vou começar a pregar.
Porque o diabo sabe o teu final. O diabo... Olha, escuta uma coisa que eu vou te falar. Você sabe por que o diabo, ele batalha tanto contra você? Porque o diabo acredita nas promessas de Deus para você. Sabia disso? Sabe por que você anda tão desanimado? Sabe por que você não consegue sair do meio na sua vida espiritual? Agora eu vou falar do diabo. Sabe por que o diabo fica lançando pensamentos na tua cabeça assim, ó? Abandona o teu ministério, para pelo caminho, para os teus estudos, para esse curso. Deixa de ir na igreja, não vai hoje não. Sabe por quê? O diabo acredita em você. Está amarrado, pastor, é verdade. Vai lá, fala com essa pessoa e fala assim, o diabo acredita em você, irmão. Cruz credo. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O inferno acredita nas promessas de Deus para você. Você que não acredita. Se você acreditasse, você não estava mais no meio. Por isso que o diabo tenta de tudo. Mas Deus está nessa noite. Deus está te dizendo nessa noite, filha, filho, eu vim aqui no meio do ano para te desafiar, para te encorajar, para te sacudir, para te agitar e te dizer, eu vou te levar até o final dessa caminhada. Deus está te dizendo nesse meio do ano, Ele vai te levar até o final, tão somente creia. Jesus vai te levar até o final. Você não vai parar no meio do caminho, não. Você crê nisso? Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, aleluia. Glória a Deus. Marcos no capítulo 4, quem achou aí da glória a Deus. Versículo 35 em diante. Marcos 4, 35. Você não entende a luta que você está passando, eu vou te dizer por que você está passando essa luta toda. Porque você está no meio. Mas você vai chegar até o final. Eu vou te mostrar que no meio tem tempestade. Marcos 4, no verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra banda. Passemos para onde? Para outra. Ok, irmão? Nós estamos na banda A. Nós vamos para a banda B. Amém? Só que preste atenção nisso. Jesus não é um Deus de começar e não terminar aquilo que Ele fala. Jesus disse o seguinte, vamos da banda A e vamos ver no que vai dar. Se a gente morrer pelo caminho, morreu. Não. Jesus disse o seguinte, vamos desse lugar até aquele lugar. Nós vamos chegar lá. Amém? No verso seguinte diz assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele então estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, 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 o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, porém, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E então Jesus olhou para eles e disse, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Irmão, presta atenção aqui. Escuta aqui o que eu vou te dizer. Olha aqui para mim. Jesus chama os discípulos. Jesus chama você. No início do ano, Jesus te chamou. E Jesus falou assim, ó, nós vamos e vamos chegar no final do ano.
No início da tua caminhada, Jesus te chamou, te fez promessas e disse, olha, nós vamos chegar até o final. Nós vamos chegar até o final. Mas sabe o que acontece, irmãos? Sempre no meio da noite, no meio do mar. Entende isso? Escuta aqui. Às vezes, a gente sai do culto e a gente sai como? Empolgado. É ou não é? A gente recebe um tei de Deus, né? Recebe um toque do Senhor, recebe uma palavra do Senhor. Deus fala contigo ali dentro na sala de oração. Deus falou uma coisa comigo poderosa. Poderosa demais. E às vezes a gente ouve Deus falar. A gente fica empolgado. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, gente, olha, eu tenho uma jornada para vocês. Do ponto A ao ponto B. E aí eles, uau, vai ser top. Estamos empolgados. Vamos chegar do outro lado, vai ser maravilhoso. Vamos lá, Jesus. Vamos atravessar esse mar. Igual muitas pessoas às vezes dizem, estamos juntos, pastor. Agora eu vou, Jesus. Agora eu nunca mais vou voltar atrás. Agora eu nunca mais vou te abandonar. Agora eu vou ser fiel no meu ministério. É isso, Jesus. Agora o meu ministério vai. Agora o meu casamento vai. Agora os meus sonhos vão. Agora eu vou. Agora eu vou, Jesus. Estou empolgado. E eles estavam empolgadões. Mas, irmãos, o problema não é como você começa. O problema é que tudo que você começa empolgado e debaixo de uma palavra do Senhor, quando chega no meio, é que vem o problema. Quando chega no meio do projeto, no meio da palavra, no meio da semana, você recebe uma palavra no domingo, mas quando chega na quarta é o meio da semana. Por isso que a gente tem culto na quarta, no meio da semana. Porque o meio é terrível, no meio vem a tempestade. Quem já passou por isso aí? Você começa bem, começa animado, começa empolgado. Mas quando chega no meio, sabe, irmãos? Eu não estou te desencorajando, não. Eu estou te dizendo que é normal. Eu também passo por isso. Irmão, você quer saber? Eu li um livro essa semana. Foi tão confortante para mim. Sério, irmãos. Eu fiquei assim, meu Deus, aleluia. Um pastor americano, na igreja dele passam mais de 10 mil pessoas por semana. Então ele prega para umas 10 mil pessoas. É um dos pastores mais famosos do mundo. Quando eu ouço ele pregar, eu falo assim, nossa, esse cara não tem conflito, esse cara é totalmente resolvido. E aí no livro dele ele falou, quem olha para mim pregando para 10 mil pessoas, não imaginam que essa semana eu tive que repreender em alta voz as vozes na minha mente, dizendo o seguinte, o que você está fazendo aí? Essa igreja não é para você, você está se achando, você não tem nada para dar para essas pessoas. Falei, meu Deus, sou eu. Falei, meu Deus do céu, um pastor que para 10 mil pessoas também pensa isso, aleluia. Eu não estou sozinho, Jesus. Porque no meio, irmão, no meio do casamento, no meio do sonho, no meio da semana, no meio... Quantas pessoas dizem o seguinte, pastor, agora nunca mais eu volto atrás, agora eu vou ser perseverante. Irmão, glória a Deus por isso. Você tem que pensar assim mesmo, mas você tem que saber que no meio a tempestade vai se levantar. Fala com essa pessoa que está do seu lado, fala assim, tudo que você começar, a tempestade vai vir no meio. E sabe, irmãos, sabe o que eu vejo em muitas pessoas quando chegam no meio? Quando chegam no meio, eles começam a pensar o seguinte, Jesus me abandonou. Irmãos, quando chega no meio, o sentimento é tão grande, o medo é tão grande, o medo de falhar de novo, o medo de morrer, o medo de não conseguir chegar ao final. Alguém já passou por isso aí, irmão? Será que eu estou sozinho aqui, irmão? O sentimento é tão grande que as pessoas começam a pensar, Jesus me abandonou. Ei, Jesus estava comigo lá atrás.
Mas aqui parece que Jesus não se importa comigo. Tem gente aqui que está vivendo isso. Está pensando assim, parece que Jesus não está se importando com o que eu estou vivendo. Há um ano atrás, lá no início do ano, eu estava vivendo, eu estava ouvindo Deus. Eu estava ouvindo Jesus, eu estava sentindo. Meu Deus, eu falava aleluia, eu já sentia a presença. Eu levantava a mão, a glória de Deus já me envolvia. Deus falava comigo. E agora eu estou aqui no meio, parece que eu não estou sentindo nada, parece que eu estou perdendo tudo, parece que eu vou morrer, parece que os planos não dão certo, parece que Jesus não se importa comigo. Mas irmãos, é apenas o meio. Se Jesus disse que vai chegar até o final, Ele vai chegar, independente se você está sentindo ou não, se você está ouvindo ou não, apenas creia. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Jesus pode não estar falando agora, mas Ele já falou. Ele já falou contigo. Quem Jesus já falou contigo? Jesus já falou contigo? Isso basta. Você só está passando pelo meio. Irmão, sabe que muitas pessoas não entendem? Aqui, ó. É que quanto mais perto ela está do final, mais forte vai ser a tempestade. Você sabe o que me entristece em ver? É ver que estava tão perto. Tão perto. Teu ministério ia romper agora. Está pertinho. Aí a pessoa vem, pastor, mas eu estou passando isso no casamento, na luta, no barco, na casa, no emprego. Está tudo sacudindo, a água está entrando, a gente vai afundar. Irmão, não pula na água. Não volta não, está tão perto, está perto, está perto. Mas aí a pessoa vai e faz, sabe o que? Volta atrás. Volta para o ponto A. Me ajuda aí, irmão. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, quando a tempestade vier, não volta para o ponto A não. Irmão, se você puder, escreve isso. Tá com a caneta aí? Escreve na testa aí, por favor. Escreve assim: quanto maior a tempestade, mais perto eu estou do final. Escreve no celular: quanto maior a tempestade, mais perto eu estou do final. Eu não posso retroceder, eu só estou no meio. Eu estou mais perto do final do que eu estava antes. E eu tenho algo poderoso, Jesus está comigo. Ele não me abandonou. Ele só está descansando porque Ele sabe que nós vamos chegar juntos até o final. Você não vai morrer no meio. Diga assim comigo: eu não vou morrer no meio. Você sabe quem é que estava fazendo aquela tempestade? Não era Deus, era o diabo. E eu te provo que era o diabo, porque Jesus se levantou e repreendeu. Jesus não repreenderia a obra de Deus. Sabe quem está fazendo isso tudo aí na tua vida? É o diabo. Ei, irmão, sabe quem está te desanimando? Querendo fazer você voltar atrás aí no teu ouvido aí, sabe quem é? É o diabo. Você tem que se levantar e repreender esses pensamentos. Você tem que repreender esses sentimentos. Meu Deus do céu. Pastor Alexandre, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Olha aqui, ó. Isso daqui a igreja aprendeu lá com o senhor lá. Aquele dia que eu fui pregar lá, vocês me serviram um cafezinho. Deve fazer alguns anos, né? Que eu fui lá, mas levou uns 3 anos. Mas aí, de repente, o pessoal saiu do meio. Agora estão me trazendo cafezinho aqui, você acredita, meu? Puxa vida, pastor, que maravilha, né? Irmão, se você quiser um cafezinho aí, é só levantar o dedo aí, ó. Tem uns irmãos abençoados aí que servem um café para você aí agora. Essa igreja é chique demais. Aí, ó. Amém, irmão. Sai do meio, varão. Irmãos, olha, aquela tempestade é espiritual. Mas enquanto você não entender que aquilo que você está vivendo é espiritual e não lutar contra, você nunca vai sair do meio.
Sabe, irmãos? Olha aqui, olha. Tem gente aqui aceitando a vida que está vivendo. Tem gente aqui aceitando o desânimo. Tem gente aceitando a falta de recursos. De repente você viveu a vida inteira sem dinheiro, no limite, na escassez. E Deus já está falando contigo, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Tem gente aqui, escuta o que eu vou te falar. Nós falamos isso aqui no GC. Tem gente aí fora que está vivendo o que era para você estar vivendo. Tem gente que está vivendo com menos qualidade, menos capacitação que você. E está ganhando o dinheiro que era para você estar ganhando. Mas toda vez que você começa, você volta atrás. E tem gente aqui que nem entrou no barco ainda. Nem chegou no meio. Eu quero te dizer, irmão, se você não entrou no barco, entra no barco. E se você está no meio, não para não. Jesus vai chegar no final contigo. Mas o que você está vivendo é espiritual. Fala assim comigo, é espiritual. Agora sabe o que acontece? Eu quero terminar aqui. Sabe o que Jesus fez? É o que eu vim fazer hoje aqui. Jesus acalma a tempestade e agita os discípulos. O que eu disse agora? Teve gente que nem ouviu. Eu estou vendo, você nem ouviu. Jesus faz o quê? Acalma a tempestade e agita os discípulos. Eu vim aqui fazer isso contigo nessa noite. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda tempestade na tua vida. Eu repreendo agora toda obra de Satanás. Tudo que Satanás tem lançado na tua mente. Todo medo, todo desespero, toda ansiedade, toda angústia. Tudo aquilo que Satanás tem lançado no teu corpo, na tua mente. Toda incredulidade, em nome de Jesus. Na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. Toda perseguição no teu trabalho. Tudo que Satanás tem lançado para te fazer parar no meio ou voltar atrás. Está acabado, repreendido, em nome de Jesus. Uma palavra de autoridade sobre a tua vida. Você não está mais debaixo dessa tempestade do diabo. Mas agora Jesus quer te agitar. Agora eu quero te agitar. Porque o diabo a gente repreende. Mas eu vim aqui para te agitar nessa noite. Sai do meio, irmão. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Agita essa pessoa que está do seu lado e fala assim, sai do meio. Tua vida espiritual. Sai do meio, varão. Varão que anda no meio. Para de dar desculpa. Tuas desculpas têm que ser maior, não, menor, do que a tua vontade de sair do meio. Ah, Deus, aleluia. Irmãos, eu estou sentindo dentro de mim, irmão, que esse vai romper muita coisa na nossa vida. Aleluia. Eu sinto no meu espírito. Isso não é uma palavra apenas uma palavra para te confrontar. Isso é uma palavra de Deus para a tua vida. Sai do meio. Eu não sei em qual área, mas muitas pessoas vão romper aqui com essa mentalidade de escassez, de escravidão. Essa mentalidade de que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, nada dá certo para mim. Essa mentalidade que eu não faço parte, isso não é para mim. É sim. Você merece sim. Tem muitas pessoas aqui hoje que eles não vivem o melhor, eles têm medo, porque eles sentem que isso não é para eles. Eu não mereço isso, merece, você merece sim. Jesus te comprou com sangue precioso, te fez merecedor de todas as bênçãos e promessas de Deus para a tua vida. Você merece ser feliz, você merece ter um casamento abençoado. Você merece viver em um lugar melhor, ter prosperidade, você merece um ministério produtivo, uma vida espiritual constante.
Mas nós vamos sair do meio. Agita alguém que está do seu lado. Fala assim: Jesus está te agitando hoje. Fala com ele: cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Jesus falou para os discípulos: cadê a tua fé? Vamos lá, cadê a tua fé? Não é café não, irmão. Café tem muito aqui. Mas a gente está precisando é de fé. Fé que age. Fé que se inscreve naquele curso. Fé que compra, que pega a chave. Fé que pega o chaveiro, sei lá, irmão. Fé que começa o negócio. Fé que vai orar, fé que vai jejuar. Fé. Deixa eu só te contar um testemunho. Não sei se foi na quarta que eu falei isso aqui. Eu falei com os irmãos que eu queria participar de um curso. Eu olhei aquele curso e eu falei: eu preciso participar dele. Não é só que eu quero, eu sinto de Deus que eu preciso participar dele. Só que era um valor, irmão, durante 6 meses. E eu olhei para o valor e falei: meu Deus, eu não tenho como pagar isso, Jesus. Aí fiquei naquela, né? Só que a gente está numa cultura aqui, a gente está gerando uma cultura aqui, que a gente está um desafiando o outro, irmão. Se alguém chega pra gente e fala assim: eu queria tanto fazer tal coisa, a gente fala: queria nada. Não queria. E o pior é que eu estou falando isso tanto que está se voltando contra mim. Eu falei o seguinte: eu queria tanto participar daquele curso, teve uma abençoada que falou: queria nada, pastor, tu queria nada. Aí eu falei: é? Irmão, não tinha dinheiro na conta, não tinha. Eu liguei para lá e falei: manda o boleto. Faz minha inscrição aí. Manda o papel que eu vou me inscrever. Fui, me inscrevi, aí mandaram o boleto para mim. Eu falei: agora é com o Senhor, Jesus. Tinha que pagar na sexta. Na sexta, 0 na conta. Falei: sei lá. Começava na segunda o curso. Falei: a minha inscrição eu fiz, eu dei o passo de fé. Aí teve um irmão que falou assim para mim. Falei assim: e aquele curso? Falei: eu queria muito participar. Ele falou: não queria nada. Eu falei: queria sim, porque minha inscrição tá feita. Toma. Queria sim. Irmão, na sexta não tinha dinheiro. Quando chegou no sábado à tarde, 2 horas da tarde, o dinheiro estava lá na conta. Eu paguei o primeiro boleto. Falta 5. Agora, meu irmão. Quem sabe, né? Deus vai tocar no coração dessa irmã aqui, olha. Ei, recebe agora. Segundo boleto eu mando lá para tua caixa de e-mail lá. Aleluias. Irmão, Deus proverá. Eu sei que eu estou fazendo o curso e como é que vai terminar. Eu sei que eu vou terminar. Eu não vou ficar no meio não, irmão. E quando eu terminar daqui a 6 meses, no final do ano, eu vou trazer o diploma aqui, vou te mostrar. Ó. Tá aqui, ó. Terminei. Porque Deus quer que a gente termine as coisas. Se coloca de pé no seu lugar. Você sabe por que o diabo não queria que ele chegasse no final? Sabe por quê? Porque Jesus estava indo para Gadara. Jesus ia libertar um endemoniado lá do outro lado. Aqui, ó. Pega aqui esse finalzinho aqui, não perde o finalzinho não, olha aqui. Jesus ia libertar um endemoniado lá do outro lado. Não, tem gente que não está me ouvindo, pega aqui. Lá do outro lado, Deus vai usar a tua vida. Quando você terminar essa faculdade, Deus vai usar a tua vida. Quando esse teu negócio estiver prosperando, Deus vai usar a tua vida. Quando você for mais constante na tua vida espiritual e não parar pelo meio, Deus vai usar a tua vida. Vão ter pessoas que vão ser alcançadas, libertas e tocadas lá do outro lado. Você não sabe agora. Mas Jesus sabe e o diabo também. Por isso que ele está tentando te parar no meio. É por isso. Ele quer te manter na mediocridade. Que palavra dura. Sabe o que é medíocre? Medíocre é uma pessoa que está sempre na média, sempre no meio. Ele não é nem nada, nem muito. O diabo quer te manter na mediocridade. No meio. Mas Jesus quer te levar lá para o outro lado. Para você libertar os cativos, para você glorificar o nome de Jesus, para você viver uma vida extraordinária. Mas a vida extraordinária não está no meio, está lá na conclusão. Você recebe essa palavra? Então feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você.
Jesus repreende a tempestade. Ele acalma a tempestade, mas ele agita os discípulos. É isso que Jesus está fazendo com a gente. Levantando sonhos. Jesus está levantando ministros, pastores, pastoras. Jesus está levantando homens e mulheres de oração. Jesus está levantando ministros de louvor. Jesus está levantando profetas, evangelistas, músicos, empresários, professores, professoras, médicos, enfermeiros, profissionais liberais. Jesus está levantando aqui pessoas que serão donos de empresas. Jesus está levantando pessoas aqui e te dizendo: sabe aquela promessa que eu te fiz? Nós vamos chegar ao final. Então somente creia. Coloca a tua fé em mim. Não permita que a tempestade que o diabo está levantando te pare no meio. Conclua. Seja constante, seja perseverante. Não deixa que o desânimo te pare no meio. Toda vez que o desânimo vem, é porque você está pronto para romper alguma área na tua vida. E quando você deixa o desânimo te parar, você voltou lá no ponto A. Se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, escuta o que eu vou te falar. Você precisa lidar com as tempestades. Você precisa lidar com o desânimo, com o medo, com as emoções. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está aqui, o Senhor está com a gente. O Senhor está no bar. Eu te agradeço porque quem deu a palavra foi o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor. Eu te agradeço porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E o diabo está tentando parar muitas pessoas no meio. Senhor, e o Senhor sabe que tem pessoas aqui que já faz anos que estão vivendo uma vida espiritual no meio. Chega no meio, para. Chega no meio, volta. Chega no meio, desanima. E nunca vai para frente, nunca rompe. Tem pessoas aqui com uma mentalidade de escravidão, de escassez. Uma mentalidade de orfandade. Nunca consegue se sentir completo, nunca consegue se sentir feliz. Nunca consegue se sentir parte. Nunca consegue se sentir aceito. E toda vez que está pronto para romper, o diabo levanta uma pequena tempestade. E essa pessoa se sente incrédula, se sente desanimado, se sente e volta atrás. Senhor, mas essa palavra, Senhor Deus, esse mês veio para curar, veio para mudar mentalidade, veio para nos tirar do meio. E eu oro agora por esse meu irmão, essa minha irmã. Toca agora, Senhor, a mente, toca os pensamentos, arranca a raiz dessa mentalidade, desse medo, dessa incredulidade que impede essa pessoa de viver o melhor do Senhor. Quebra os bloqueios e ajuda essa pessoa a vencer todas as tempestades no meio.